Seja bem-vindo. Nessa aula eu vou ensinar para você como que é feita a conversão de resistores associados na forma delta e estrela, e o contrário também é verdade, tá? Só que diferente do que a maioria dos canais faz por aí, eu quero mostrar para vocês como que a gente chega nas fórmulas, né? Eu vou fazer com base no que o Sitecool tem, até porque eu estou fazendo a série zerando o Sitecool, apesar de estar parado há tanto tempo, e eu estou voltando agora. Então, eu deixei pronto aqui as coisas, tá? É um assunto que eu tenho certa dificuldade de entender, sempre tive dificuldade de saber, tipo, tá, mas por que caralhos é essa fórmula aqui? Se você tá no meio de uma prova, sinto muito, vai demorar, pula pro final do vídeo que você vai chegar nessa fórmula que você precisa. Mas, vamos comigo, eu vou ensinar pra vocês da onde vem, na medida do possível, tá? Lembrando, fiz isso com base no que tem no site Google. Então vamos lá, vou explicar para vocês as coisas. Primeiro a gente vai falar da conversão delta estrela, tá? Primeiro a gente tem que entender qual que é uma configuração delta, qual que é a configuração estrela. Se vocês olharem bem aqui, dá para perceber que a configuração delta... Ah, mas aí tá um quadrado. Então, não é um quadrado, né? Tipo, aqui tá feito para simplificar, mas isso aqui não é diferente disso aqui, ó. No caso tá ao contrário, né? Teria que ser assim, ó. Mantém a base ali, mas se vocês repararem... Por que que é a mesma coisa? Porque vocês têm que se atentar... Isso eu demorei para aprender. Não olhem para, tipo, o desenho em si. Olha para os nós de cada resistor. Então aqui, por exemplo, o RC, ele tá entre o nó 1 e o nó 3. Se você olhar para o RB, ele está entre o nó 1 e o nó 2. Sempre eu estou falando para vocês olharem os nós como sendo, na verdade, um barramento, tá? O que seria um barramento? O barramento, ele vai ser uma região onde, em qualquer ponto ali, você vai ter o que a gente chama de equipotencial, ou seja, o potencial elétrico ali, ele vai ser o mesmo, né? Traduzindo para uma linguagem de circuitos, a tensão ali vai ser a mesma. Então, em qualquer ponto que a gente olhar aqui, nesse barramento, ó, esse barramento inteiro, qualquer ponto ali vai ter a mesma tensão, tá? Então a gente pode ligar e tipo, pode fazer essa linha aqui, pode fazer essa linha, sei lá. Se quiser você pode fazer uma linha doidona assim, ligar ela aqui que vai ser o mesmo, a mesma diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma aproximação, lembra? Isso aqui se chama lumped, ou seja, é tipo... Lumped, ele é... Em inglês é tipo aglomerado. Matter abstraction, tá? Então é tipo uma abstração que a gente usa. É uma modelagem, né? A gente coloca que esse fio aqui, ele é ideal e não tem queda de tensão nele. A queda de tensão nele é representada por um resistor. Então, lembrem disso. Barramento. Isso aqui é o mesmo barramento, ó. Ah, mas por que ele disse que é o 4 ali? Já vocês vão entender. Vamos continuar. Então, a gente tem aqui uma configuração delta. Ela pode aparecer daquele outro jeito lá que eu expliquei, né? Fechando aqui, ó. Ou desse outro jeito quadradinho mesmo, retangular. Continua sendo delta. Lembrem dos nós. Tudo é questão dos nós. E a Y, né? Ou estrela. Eu chamo de Y, porque eu sou dessas, né? Aqui, na Y, repara que a gente tem uma certa mudança, ó. De novo aqui, a gente tem esse barramento. E a ideia é a gente converter daqui e vir para cá, né? Como? A gente vai ter um resistor aqui assim, esse outro resistor aqui, esse outro resistor aqui. Qual que é o nosso interesse em fazer isso? Isso também é importante entender. Antes da gente partir para esse desenvolvimento. Por que eu gostaria de fazer isso, Mazete? Bom, a gente usa isso aqui para fazer algumas associações de resistores. Às vezes é conveniente fazer uma transformação que está assim em estrela ou Y, jogar para delta,
porque aí a gente vai ter dois resistores que não estavam de uma forma nem em série nem em paralelo, eles passam a ficar ou em série ou em paralelo. Enfim, a maior utilidade é isso. E também tem um assunto lá pra frente quando a gente for falar de circuitos polifásicos, ou seja, a gente vai estar trabalhando com várias fontes de tensão no mesmo circuito, né? E aí essas ligações aqui, elas vão determinar, por exemplo, transmissão, tá? Em linhas de transmissão, geralmente a gente usa uma ligação em delta, né? Sem um neutro. Mas isso é papo para outra hora, não vamos se atentar a isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para converter de delta e estrela. Vamos lá. Eu já deixei escrito aqui para vocês, para ressaltar os principais pontos, tá? E aqui eu quero que vocês olhem o seguinte, ó. A gente vai comparamos, cagado isso aqui. Comparar a resistência entre cada par de nós, tá? Cada par de nós. O que eu quero dizer com isso? A gente vai olhar aqui para o nó 1 e para o nó 3, por exemplo, e vai falar assim, qual que é a resistência no nó 1 e no nó 3? Ah, é tanto, beleza. Quando a gente for converter, a gente vai olhar para outra forma de conversão, né? No caso, tipo, aqui eu estava em delta, eu vou olhar para o y e eu vou falar o seguinte, para eu poder converter. Vou falar que essa resistência aqui entre o nó 1 e o nó 3, elas precisam ser iguais, tá? É daí que começa a lógica para resolver essas conversões aqui, né? Então lembre, de onde que vem? Se você tiver que lembrar de uma única coisa de onde que vem e depois pegar a fórmula pronta, lembra que é feito com esse princípio. A resistência entre os nós precisa ser igual. Ou seja, o fundamento é que a resistência entre um par de nós não pode mudar, tá? E aqui vamos assumir que o nosso R12Y, peraí, fala aqui, ó, seja R12 em Y, ou seja, na linha Y, a gente está falando aqui, ó, R12, então a gente vai olhar meio que para cá, para o que está acontecendo nesse nó aqui. Vou apagar aqui, tá olhando para lá. Ela vai ser a resistência entre esses nós, assim como na R12 delta. Então o que ele está falando aqui, né? A gente vai associar que existe uma resistência entre esses dois nós que ela tem que ser a mesma. Nesse caso aqui, tá meio nítido, né? Tipo, a resistência entre o nó B e o nó 2, será que realmente é só RB? Fica a pergunta, né? É o que a gente vai descobrir. Vamos lá. A gente vai igualar elas. Vamos ver aqui. Para a estrela, ele considerou só esses dois nós aqui. É como se a gente fechasse um circuito e isso aqui ficasse aberto. Então, se fosse passar a corrente, passaria só aqui. A corrente seria a mesma, né? Não passaria para esse lado. Então a gente teria que a resistência equivalente aqui entre o nó 1 e o nó 2 seria de R1 mais R3. Beleza? Deu para entender isso aí? Então aqui, ó. E aí, lá no delta, vamos de novo fazer isso aí. Se a gente fosse encontrar aqui, ó, vamos fechar e vamos encontrar essa resistência equivalente aqui. Como para cá não passa a corrente, né? É como se a corrente viesse para cá, viesse para cá. RC e RA, eles estão em série. Lembra? A corrente é a mesma. E a soma dos dois, né, o equivalente do RC com o RA, vai estar com a mesma queda de tensão, se vocês olharem, ó. Mesma queda de tensão. E isso significa que eles vão estar em paralelo. Então a gente vai poder resolver isso aplicando aquela formulazinha lá que vocês já aprenderam para quando os resistores estão em paralelo. Ou seja, a gente vai ter RB em paralelo com RA mais RC. Tá? Então, como elas devem se manter, a gente vai igualar elas. A gente vai dizer que R12 em Y, em estrela, né, vai ser igual a R12 em delta. E por que o R12 em Y ele está do lado esquerdo? Né? É porque é o que a gente quer encontrar. Tá? A gente quer justamente achar
qual é o valor de R1 com base no que a gente já sabe. Então, tipo assim, o que a gente vai fazer, né? Eu vou querer achar esse R1 aqui com base nesses valores aqui, porque eu já vou saber. É como se já no meu circuito viesse essa configuração que eu quero transformar para aquela. Então eu vou pegar esse valor que eu quero saber e eu vou utilizar esses dados para achar esse valor usando as equações, óbvio. Vamos lá. Igualei, vou substituir os valores em cada uma, né? R12 a gente sabe que é R1 mais R3. E R12 em delta a gente sabe que é RB vezes RA mais C, ou seja, né? Quando a gente tinha lá dois resistores R1 em paralelo com R2, como é que isso a gente achava? Vamos fazer a rigor, né? 1 sobre RQ seria igual, ou seja, o inverso da resistência equivalente seria igual à soma dos inversos. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Para resolver isso aqui, a gente faz a regra do múltiplo, né? TMMC. Ignora o que está do lado esquerdo por enquanto, vem focar nisso aqui, para vocês entenderem os fundamentos. Eu vou multiplicar esses dois aqui. R1 vezes R2. R1 vezes R2, eu divido por R1, vai sobrar R2. Então aqui em cima a gente vai ter R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2, sobra só R1. E aí se você reparar, né, 1 sobre RQ é igual ao que está do lado esquerdo. Então, RQ, né, se eu inverto, a gente vai ter que vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É daqui que vem, tá? Por que aqui ficou RA mais RC? É porque esse RA mais RC é como se fosse uma resistência equivalente. Eles estavam em série, tá? Mas aqui a gente deixou eles sem fazer nenhuma substituição de símbolos. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Se não entenderam, pesquisa aí. Pedro Mazetti e Associação de Resistores. Vocês vão achar. Então vamos lá. Essa aqui vai ser uma das equações. Então, de forma similar, né, a gente vai fazer isso para todas as possibilidades de nós, né, as combinações diferentes de nós. Então a gente vai fazer isso para o nó R13. A gente fez aqui, ó, para o R12. Aí agora a gente vai fazer para o R13 e 3 e 4. Beleza? Inclusive, é por isso que não tá aqui só, tipo, 2 aqui embaixo. Porque vir por aqui é diferente de vir por aqui. Então, a gente vai fazer aquela mesma coisa, ó. Só que agora eu tô fazendo substituindo direto, né? Do lado, isso aqui é do lado estrela, ó. E aqui é delta. Tá vendo? Sempre vai ser assim. Então, no nó 13 estrela, o equivalente seria 1 mais R2. Por quê, né? Vamos lá explicar, vale a pena. Não tô com pressa não. Se lasca. Bota essa aula em 2x aí, por favor. R1 mais R2. Por que que é um R1 mais R2? Vamos olhar aqui. A gente está olhando para o 1,3, né? Então imagina que a gente está fechando o circuito aqui, ó. E a gente está olhando para a resistência equivalente. Passa a corrente para cá? Não passa, né? Tá aberto, ó. Não passa a corrente para cá. Se tá aberto, é como se esses resistores não existirem. Não existem. Não existissem? Não existissem. E aí a gente vai ter só essa resistência equivalente. Se vocês forem olhar, vai ser R1 mais R2. Né? Simples assim. Beleza. Mas e do outro lado, Mazete? A gente vai estar olhando de novo. Ó. R1 mais R2 não, pô. R1 mais R1 mais R2, mas é entre o nó 1 e o nó 3, tá? Então vamos olhar para o nó 1 e o nó 3 de novo. Vamos fechar aqui. E vamos olhar. Isso aqui, para ajudar vocês a entenderem melhor o que está acontecendo, vou fazer assim, ó. A gente vai ter aqui o nó 3, o nó 1. Aqui a gente vai ter o RC. Estão vendo, né? O RC. E aí, ó, do RC a gente vai ter desse lado aqui o RA. Tem ali o circuito fechando. Ignora isso aqui, ó. Considera só esse caminho aqui. Fechando. Aqui vai ter outro resistor. Então vocês reparam que isso aqui é essa parte aqui, ó.
é a mesma coisa do que isso aqui, tá? É o mesmo circuito, é a mesma configuração. Por quê? Porque a gente tem que estar olhando de novo para os nós, ou seja, para as quedas de tensão e para a corrente que passa ali, né? Dito isso, repara que essa corrente aqui, ó, passa nesses dois resistores. Que resistores são esses? RA e R passa no resistor RA e RB que está aqui. Ou seja, eles estão em série. A gente vai somar eles, vai ficar RA mais RB. E aí a gente vai fazer RA mais RB em paralelo com RC. No caso é o contrário, né? É RC em paralelo com RA mais RB. O resultado deve dar o mesmo. Se não der, você está fazendo alguma merda aí. Vamos lá para baixo. Então aqui, ó, R1 mais R3 a gente já tinha feito de forma similar. Em estrela, R1 mais R2. Ou seja, a resistência entre os nós 1 e 3 em estrela é R1 mais R2. Que vai ter que ser igual à resistência do nó 1 e 3, porque a gente está fazendo uma conversão. No circuito delta. E no circuito delta eu falei para vocês que ia ser o quê? Ia ser o resistor RC em paralelo com RA mais RB. E aí, mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Multiplica, divide pela soma. Tá? Não tem segredo. E aí, o nó 3,4. Vamos lá pro nó 3,4. Agora vocês pegaram a manha, dá para explicar rapidinho. Tá vendo aqui, ó, nó 3,4. Imagina que a gente fechou aqui. Não tem corrente passando para cá, ou seja, só tem esses dois resistores vistos daqui, né? Vistos daqui desse circuito aqui. Imagina que a gente tá olhando, tá com um olhinho aqui, né? Desenhista, filho, confia. Ou seja, a resistência equivalente aqui, olhando pelo circuito estrela, R2 mais R3. Tá tentando apagar. Já do circuito delta, vamos fechar aqui. O que a gente vê? A gente vê RC em série com RB, porque é a mesma corrente. E eles estão em paralelos com RA, porque é a mesma queda de tensão. Então a gente vai fazer RB mais RC em paralelo com RA. Show? Vamos baixar aqui, ver como é que isso fica. Tá aqui, ó. R3, R34, né? Que é uma 3 a 4. A gente vai ter do lado Y R2 mais R3. E do lado delta a gente vai ter RA em paralelo com RB, que é de novo, a gente multiplica isso e divide pela soma. Vamos lá. No fim, a gente saiu com 3 equações, né? Se vocês repararem, a gente tem essa aqui, essa daqui e essa daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leve magia negra com essas equações. E aqui eu começo a dar uma leve tiltada, porque eu fico impressionado como que os caras pararam pra pensar nisso, saca? Tipo, os caras tiveram simplesmente a ideia de fazer, pô, e se a gente fizesse tal coisa com as equações? Eu não sei o porquê que eles pensaram em fazer aquilo. Mas enfim, ele fez a equação 2 menos a equação 3. Pra quê? Pra tirar esse R3 aqui, ó. Por que ele fez isso? Eu duvido você comentar e falar assim, não, ele fez isso porque existe uma propriedade, uma técnica matemática chamada não sei o quê. Mano, eu acho que esses caras ficaram, tipo assim, uns 15 dias, tá ligado? No mínimo. Fala assim, mano, e se a gente testasse fazer isso com essa equação? O que acontece? Não sei por que eles falaram assim, mano, e se a gente subtraísse uma da outra aqui e ver o que dá? Bom, eles fizeram isso e a gente chega nesse resultado aqui. Ou seja, a gente está subtraindo A2 menos A3. O que ficaria então? A2 é R1 mais R3 menos R2 mais R3. Eu sei que R2, opa, esse R3 vai cortar, né? Vai ficar R1 menos R2 do lado esquerdo, certo? Mas a gente tem que fazer a mesma coisa com o lado direito, né? Então esse aqui permanece a mesma coisa. Esse aqui vai ter um sinal negativo nele, que vai afetar aqui esse termo aqui de cima, tá? Como vocês podem ver. O que eu fiz? Repara aqui que os denominadores são iguais. Então a gente vai trabalhar sobre a mesma base, né? Ou seja, aqui mantém R1 menos R... Nossa senhora, hein? Que isso? Aqui a gente tem R1 menos R2. Ainda, né? Óbvio. E trouxe eles para a mesma base. Lembrando, gente, isso aqui é propriedade de fração. Se tu não tá manjando isso aqui, é bom pesquisar aí, tipo, propriedades básicas de fração, de divisão.
E aí você vai entender por que isso aqui acontece. Então, a gente vai pegar aqui, eu multipliquei, entendeu? Fiz aqui utilizei a propriedade distributiva da multiplicação, vulgo chuveirinho. Multipliquei isso aqui e a gente soma, né? RB vezes RA. Eu só coloquei o... Tipo assim, eu coloquei na ordem alfabética. Me deu esse toque aí, eu coloquei na ordem alfabética. Então ficou RA vezes RB mais RB vezes RC. Aí olha esse menos safado aqui, ó. Menos RA vezes RB. Ah, mas a gente vai cortar? Vai, tá vendo aqui, ó? Por isso que eu marquei com rosinha. Vai cortar. Menos RA vezes RC. E aí no fim, a gente vai ter RB vezes RC menos RA vezes RC. Como a gente tem RC aparecendo nos dois termos, é a mesma coisa do que se eu colocar o RC em evidência aqui. Que a gente fala tirar ele para fora, né? Então, é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que é a propriedade que vale a pena explicar. Né? Tipo, A vezes B mais C é igual a AB mais AC. Se você duvida disso aqui, bota números. Então, tipo assim, 2 vezes 2 mais 5, 2 mais 3, vai ficar fácil. Você sabe que 2 mais 3 é 5. 2 vezes 5 dá 10. Tá? É a mesma coisa do que 4 mais 6. Né? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Tá? Inclusive, você pode fazer isso para fazer alguns cálculos de cabeça. Você pode fazer algumas multiplicações de cabeça se você quiser separar eles. Tipo assim, 57 vezes 3. Caralho, como é que faz isso? Só que 57 é 50 mais 7. Aí esses números aqui é bem mais fácil. Aqui vai dar 150, isso aqui vai dar 21. 150 mais 21 dá 171. Pode fazer isso e vai ver que vai bater. É assim que usa a propriedade de multiplicação, gente. Enfim, voltando para a aula. Esse RC aqui, repara que ele está aparecendo nos dois termos. Então o que eu fiz? Eu botei em evidência, multiplicando RB menos RA. Tem esse menos aqui, não pode esquecer. Tá. Feito isso, a gente vai chamar essa equação de 4. E agora... Ah, tá, isso aqui que ele fez. Agora, repara que a gente tem um 2 negativo aqui. O que ele vai fazer? Somar. Né? Ele vai somar na equação 1, ó, que é R1 mais R2. Aqui a gente tem R1 menos R2. Consequência. R1 mais R1 vai dar 2R1. Vocês podem ver aqui. E R2 menos R2 vai dar 0. Né? Então ele vai sumir. E aí, repara que do lado direito da equação a gente vai ficar com esses carinhas aqui. O que eu fiz? De novo, faz a distributiva, faz chuveirinho. Tá errado falar isso daí. E aqui, ó. Faz essa porra. Você vai ter isso aqui. 2R1 vai ser igual a RA vezes RC. Fácil, né? RA vezes RC. Mais RB vezes RC. Mais RB vezes RC de novo. Menos RA vezes RC. Repara que aqui a gente tinha um RA vezes RC, né? Então a gente corta eles para fora. A gente vai ficar com 2RB, ou seja... Gente, vamos lá. Se eu tenho outra propriedade, essa aqui no caso é meio que um mix de propriedade de adição e multiplicação, né? Se eu tenho A mais A, na verdade isso aqui é a definição de multiplicação. Se eu tenho A mais A, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer 2 vezes A. É a mesma coisa. Duvido, Mazete. Se você está falando bosta. Vamos jogar valores. 2 mais 2 é igual a 4. Que é igual a 2 vezes 2. Ah, mas 2 é um caso à parte, Mazete. Faz aí com, sei lá, 21. 21 mais 21. Isso aqui é o quê? 42, né?
42. Que é igual ao quê? A 2 vezes 21. Ah, vai se fuder, né, Zé? Tu tá tirando coisa do cu. Faz o teste aí. Depois me fala. Por sinal, essa é a definição da operação de multiplicação, tá? Então, é por isso que RB vezes RC mais RB vezes RC considera que isso aqui é uma coisa só, tipo, é um A. A mais A é 2A. E aí lembra que a gente tinha um 2 lá do lado? Eu quero isolar esse R1, certo? E eu tenho um 2 multiplicando daquele lado, eu tenho um 2 multiplicando desse lado. Se eu dividir ambos os lados por 2, ou seja, se eu pego e meto um 2 aqui embaixo e multiplico por 1 sobre 2 aqui também, vamos cortar, né? E aí vai sobrar R1, que vai ser igual a RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. Então aqui a gente achou o nosso R1, tá? Essa é a primeira equação para conversão. Então, Mazete, como que eu vou saber o valor de R1 quando eu estiver convertendo de delta para estrela? Você vai aplicar aquela fórmula ali. Porra, Mazete, mas você fez mó treta aí pra... É pra mostrar de onde vem, né, gente? Na prática, é mais fácil você... Assim, eu acho meio zoado você ter que decorar isso aqui. Eu, sinceramente, acho meio zoado. Só que muitos professores, eles não deixam você consultar durante a prova. Eu acho ridículo, mas minha opinião não importa, né? O que importa é o diploma do professor e o cargo dele. Então, se ele quiser que você saiba isso aqui, você tem que saber a porra da equação. E depois tem uma relação, um jeito meio decoreba de lembrar, mas é daqui que vem, né? Tudo parte do princípio de que a resistência entre cada nó, ela não pode mudar. Então, a R1, ela vai ser, vamos desenhar aqui, ó. Vamos considerar esse nó intermediário aqui. O R1, ele vai ser sempre oposto ao RA. Tá? Faz assim, pô. O R2 vai ser oposto ao RB. Faz na sequência, né? E o R3 vai ser oposto ao RC. Tá aqui, ó. É como se eu tivesse pegado esse nó aqui e eu puxei ele para baixo. Peguei a mãozinha aqui e puxei ele para baixo. E aí, repara, ó, R1 vai ser RC vezes RB. Tá adjacente a ele, ó. São os do lado. Tu vai montar isso aqui e tá, quais são os que estão do lado da R1? Vou multiplicar eles. Olha lá embaixo aqui, ó. Lá vamos nós. Tá vendo? Vai multiplicar eles. E aí você vai dividir pela soma de todos eles. Detalhe, tá? Normalmente, em estrela a resistência ela é menor. Por quê? Porque é como se ela tivesse em série, tá? E como elas têm que ser equivalentes, quando aqui eu tenho uma resistência em paralelo, por exemplo, sei lá, tenho aqui, vou colocar igual. Se eu tenho duas resistências de 10 ohms aqui, nem sei se existe esse valor, mas enfim. A equivalente entre elas dá 5 ohms. Certo? Então, é meio que por causa disso. Né? É como se aqui elas estivessem em série, apesar de não estarem. Mas é como se... Então, geralmente, as resistências que você encontrar em Y tem que ter um valor menor do que a que você encontrar em delta. Se você fez o cálculo lá de delta Y e o teu Y tá dando maior que o teu delta, tipo assim, teu RA tá dando 10 vezes menor do que o teu R1, tu fez merda. O cálculo tá errado, vai dar errado, vai reprovar. Presta atenção no que eu tô falando. Vamos lá. A mesma coisa a gente vai fazer para encontrar as outras, né? Só que agora, se eu não me engano, é mais tranquilo, porque a gente pode simplesmente
subtrair direto aqui, ó. Então, o que ele fez? R1 mais R2 menos R1, e aí a gente vai achar R2. Aí aqui não tem segredo, é literalmente, tipo, o denominador sempre vai ser o mesmo. RA mais RB mais RC. A gente vai ter aqui, ó, RA vezes RB. Tá aqui em cima, ó, tô fazendo a distributiva de novo. Fazer a distributiva. Subtrai eles, vai sobrar RA vezes RB. E esse aqui é o R2. E aí depois a gente consegue tirar da segunda equação aqui. Acho que eu marquei errado, hein? Ah, não, fato. Se eu pegar o R1 e subtrair da segunda equação, a gente acha o R3. Então, esses são os passos para encontrar uma transformação. Transformação delta para estrela. É assim. Na verdade, eu acho que talvez exista outra forma de fazer isso. Mas essa é que está no Sadku. E é a que eu aprendi. Estou revisando aqui com vocês agora. Tá? Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Preciso converter delta estrela? O que eu vou fazer, Mazete? Na prática, né? O que a gente faz? Lembra desse passo a passo. Faz um nó central. Esse aqui é o teu circuito antigo, o que está em branco. E em amarelo é o teu circuito novo. Vou até dar um zoom aqui. Vai fazer, ó. Vai lá no teu papel. Que está oposto ao RA vai ser R1. Que está oposto ao RB vai ser R2. Que está oposto ao RC vai ser R3. E aí tu vai lembrar, ó. R1, onde é que eu escrevi? Escrevi aqui, ó. R1 vai ser igual a adjacentes RB vezes RC e divide tudo pela soma dos três. Então RA mais RB mais RC. Essa parte baixa ela não muda, só vai mudar a parte de cima e você sempre vai pegar os adjacentes. R2, você vai pegar RC vezes RA e vai subtrair pela soma deles. Vai dividir pela soma deles. Mesma coisa para R3, beleza? Chegamos ao fim dessa aula e você aprendeu, eu espero, como que é feita a conversão de um circuito em delta, né, resistores em delta, não é um circuito inteiro, para estrela, tá? Se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa seu like. Você pode compartilhar essa aula, inclusive, com o teu grupo de amigos que estuda engenharia ou está estudando circuitos também, está precisando aprender, para eles saberem de onde vem, porque às vezes é difícil de você lembrar sem saber o fundamento da coisa. Beleza? E eu te espero na próxima aula. Eu vou colocar no card aqui para você já ir direto para a parte 2, né? Onde eu vou falar da conversão estrela-delta, porque aí a situação muda um pouco, mas a gente tem os macetes para isso. Te vejo lá e obrigado pela sua audiência.